Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança, toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar as notificações. Toda vez que entrar um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, nos ajude clicando aí no like, no joinha. Dessa forma, os nossos vídeos ficam mais evidentes no YouTube e com isso espalhamos para o maior número de pessoas essa mensagem de esperança. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês um salmo muito conhecido que é o Salmo 1, versículo 2. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje vamos conversar sobre uma vida devocional. Eu fiz uma pesquisa no dicionário e achei um significado muito interessante para essa palavrinha devocional, que diz assim: devocional vem da palavra devoção, que traz como significado uma entrega sincera e fervorosa. Eu achei muito boa essa definição da palavra devocional, porque uma vida devocional é exatamente isso. É uma vida diária, é uma vida constante de entrega, de forma sincera, fervorosa ao Senhor. Uma vida devocional é um estilo de vida, é uma vida de devoção ao Senhor. A gente tem o costume de achar que devemos nos entregar ao Senhor em adoração, em leitura da sua palavra, em meditação na sua palavra, só quando estamos num ambiente religioso ou dentro de uma igreja, enfim. E, na verdade, uma vida devocional é além disso. A igreja é necessária, a igreja é importante, a congregação é importante, estar ali com os irmãos recebendo o alimento que vem do Senhor, que é a sua palavra. Isso é extremamente importante e é necessário a todo cristão, a todo ser humano que quer ter uma comunhão com Deus, que quer ter a sua fé fortalecida. É necessário, sim, estar numa igreja. Agora, a vida devocional é além disso. É além dessa 1h30, 2 horas aí no ambiente religioso. Como eu falei, é uma vida diária, uma vida constante de devoção a Deus, onde ao acordarmos o nosso pensamento já vai no Senhor, agradecendo pelo dia que está se iniciando, agradecendo por essa oportunidade de podermos estar vivos, com saúde, com a nossa família, com os nossos filhos, enfim, com o nosso trabalho. Isso é uma vida devocional. É a gente, independente das circunstâncias, independente dos problemas, a gente está firmado no Senhor, com a nossa mente em Cristo. Então, a gente tem na própria palavra de Deus, a gente tem um exemplo da vida de Jesus, que foi uma vida devocional. O próprio Jesus teve uma vida devocional enquanto ele esteve aqui como homem, vivendo entre nós. Ele teve uma vida plena devocional. Eu separei aqui alguns trechos da Bíblia que é importante para a gente ver esse exemplo de Jesus, que foi o maior exemplo que a gente teve de uma vida devocional. Jesus sempre buscava em tudo que ele fazia orientação do Pai. Ele tinha sempre um momento de oração, um momento de intimidade. Como eu falei, a vida devocional é uma vida diária, é uma vida constante. Então, quando a gente separa um momento do nosso dia para nos aprofundarmos na sua palavra, nos tornarmos mais íntimos no momento de oração, ali a gente está aprofundando o nosso devocional. Então é necessário que a gente tire alguns minutinhos do nosso dia, né, do nosso trabalho, enfim, da nossa família, um momento só entre você e Deus. E ali sim você tem um momento de contemplação, de oração, de meditação na palavra. Dessa forma a gente está nos aprofundando mais
na intimidade com Deus. Terminou esse momento, continua a sua vida em devoção, a sua vida devocional, seja no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, entre a sua família, com os seus amigos. Permaneça sempre nesse momento devocional com o Senhor. Que os nossos pensamentos estejam sempre voltados ao Senhor. E eu separei aqui alguns exemplos que Jesus sempre buscava ter um relacionamento com o Pai nas suas atitudes, naquilo que ele ia fazendo no seu dia a dia. Em Lucas 3, capítulo 3, versículo 21, a gente vê que Jesus orou ao ser batizado. E diz assim, Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, no momento do seu batismo, Jesus orou. Estava ali em intimidade, em comunhão com o Pai. Depois, a gente vê em Lucas capítulo 6, do versículo 12 e 13, que Jesus orava durante uma noite antes de escolher os seus discípulos. Então ele ia tomar uma atitude, ele ia escolher os seus discípulos, mas antes disso ele se reservou e teve um momento devocional, teve um momento de intimidade com o Pai. Em Lucas 6, então, versículo 12 e 13 diz o seguinte: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então a gente percebe nesse momento que Jesus ia ter a tarefa de separar os seus 12 apóstolos. Mas antes dele tomar essa atitude, ele orou. Ele teve um momento de entrega sincera, que é o significado do devocional. Ele teve um momento ali com o Pai, com Deus, antes de escolher os seus discípulos. Que a gente possa ter isso como exemplo. Qualquer decisão que a gente for tomar, qualquer atitude que a gente for tomar, não tome de imediato. Pare. Aquieta as emoções. Ore a Deus. Esteja num momento íntimo, num momento de devocional, dessa entrega sincera a Deus. E depois toma a atitude, segundo a vontade do Senhor. É um exemplo maravilhoso que devemos ter, né? Depois, em Lucas capítulo 9, versículo 18, a gente vê que Jesus orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Jesus ia fazer naquele dado momento uma pergunta aos seus discípulos, mas antes disso, ele orou. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular. E com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Então, antes dele fazer essa pergunta, o versículo aqui está muito claro. Certa vez Jesus estava orando em particular. Então, a Bíblia não relata isso, mas eu imagino que ele se afastou um pouco dos discípulos, orou, teve um momento ali devocional com o Pai. E aí ele depois voltou para os discípulos e fez a pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Depois, em João 11, no versículo 41 e 42, no Evangelho de João 11, vemos que no túmulo de Lázaro, Jesus orou. Jesus ia fazer ali um milagre. Ele ia ressuscitar Lázaro. Mas antes dele fazer esse ato, antes dele fazer esse milagre, ele orou. Ele teve um momento devocional com Deus. E diz assim, João 11, versículo 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha que intimidade plena que Jesus tinha com o Pai. Ele tinha convicção de que o Pai o escutava, mas ele fez questão de orar publicamente
para que as pessoas que estivessem ali acreditassem que Jesus veio do Pai. Então o versículo é muito claro, que ele orou agradecendo, né? Então, que a gente tenha essa atitude também, né? Antes de fazer qualquer coisa, orar a Deus, ter esse momento devocional. Em Lucas 22, capítulo 22, versículo 31 e 32, a gente vê que Jesus orou por Pedro antes que Pedro o negasse. A gente conhece a história, sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Antes do galo cantar. Mas Jesus orou por Pedro. E em Lucas 22, versículo 31 ao 32, diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus sabia da negação que Pedro ia fazer. E percebeu que ali era uma ação maligna, uma ação de próprio Satanás que pediu para peneirá-lo, né? Mas ele orou por ele, para que a fé dele, diante daquilo tudo que iria acontecer, que seria a crucificação, a morte, que a fé de Pedro não desfalecesse. Depois a gente vê em Lucas 9, versículo 28, que Jesus orou antes de ser crucificado. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Logo depois ali, Jesus seria crucificado. Mas, 8 dias depois de ele dizer essas coisas, isso é a continuação do versículo anterior, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Depois a gente vê que Jesus orou na cruz. Olha, vários momentos de uma vida devocional, de um exemplo de vida devocional do Senhor. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus orou na cruz. Ele estava sendo crucificado e ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus, mesmo diante de tanta dor, diante de tanta vergonha, porque ser crucificado era uma vergonha perante, né, a nação ali, mesmo diante dessa humilhação toda, Jesus suplicou ao Pai, orou ao Pai: perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, naquele momento, Jesus teve um momento devocional ali com Deus. E, por último, que eu destaquei aqui, Jesus orou após a sua ressurreição. Em Lucas capítulo 24, versículo 30, que conta a história daquelas duas pessoas, né, que estavam no caminho de Emaús, né? E o versículo 30 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E nesse exato momento, eles perceberam que Jesus era aquela pessoa com quem eles estavam andando na estrada de Emaús. Então, nesse momento que Jesus partiu o pão, ele orou, deu graças. Então, ali um momento devocional que ele teve antes de partir o pão. Então, a gente percebe nesses versículos todos que eu trouxe como exemplo que Jesus tinha uma vida devota ao Pai, tinha uma vida devocional. Que isso possa nos inspirar, que isso possa nos ser exemplo de que possamos ter uma vida devocional. Que todos os dias da nossa vida a gente possa ter essa entrega sincera, fervorosa ao Senhor. Tudo que a gente fizer, que a gente possa fazer pensando no Senhor, agindo como se fosse o Senhor fazendo. Que possamos, antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, antes de agir, orar ao Pai. Por isso que eu sempre digo, uma vida devocional, ela é diária, ela é constante, elas não são só momentos devocionais. A gente tem que fazer da nossa vida devocional um estilo de vida.
Quando a gente pega a palavra para ler, quando a gente ora, quando a gente tira um momento, a gente percebeu aí em vários versículos que Cristo orava em particular. Ele tinha o seu momento mais íntimo, mais profundo com Deus. Devemos sim, todos os dias, tirar aí alguns minutinhos, alguns momentos onde a gente fica em particular fora da multidão, né? Fora da família, fora dos amigos, fora do trabalho, em qualquer lugar que a gente possa estar em secreto, orando a Deus, nos entregando de forma plena e sincera, fazendo ali uma profundidade no nosso devocional. E lembrando que quando esse momento passa, devemos voltar à nossa vida normal no sentido de fazer aquilo que devemos fazer no nosso dia a dia, mas com a nossa mente, com o nosso coração em Deus, de uma forma devocional, de uma forma de devoção ao Senhor. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui algumas dicas para você começar a fazer o seu devocional particular, todos os dias. Eu deixei aqui algumas coisas importantes. Eu tenho o costume de fazer o meu devocional quando eu acordo. Toda manhã, quando eu acordo, antes de fazer qualquer coisa, eu pego a palavra de Deus, medito nela e através dessa meditação eu faço o meu devocional. Eu, em particular, tenho um costume, através das redes sociais, de postar o meu devocional, aquilo que eu meditei, aquilo que eu entendi da palavra. E graças a Deus, isso tem abençoado várias pessoas. Se você não conhece esse devocional que eu faço toda manhã, eu vou deixar aí no link da descrição desse vídeo o grupo que eu tenho no WhatsApp desse devocional. Eu posto ele no Instagram, posto ele no Facebook, posto ele no meu site. Eu tenho um site chamado missõesonline.com.br, eu vou deixar aí abaixo também. Então, se você quiser receber uma mensagem toda manhã, no início do seu dia, se inscreva nesses canais. Tem lá o grupo do WhatsApp, do Telegram, o site, tá bom? Eu faço toda manhã isso, ok? Você pode fazer no horário que você achar melhor. Mas eu vou deixar aqui alguns pontos que eu considero importantes que podem te ajudar a você iniciar o seu devocional. Você que não tem costume, que nunca fez, eu vou deixar aqui essas dicas. Primeiro, escolha um momento do dia que seja mais tranquilo, tá? Durante a manhã, à tarde ou à noite. Como eu falei, eu tenho o costume de fazer quando eu acordo. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu já pego a palavra de Deus e medito nela. Mas você vai fazer aí no momento que você achar melhor, tá? Mas que seja um momento tranquilo, sem interferências de terceiro, tá? Um momento que você possa estar sós, um momento que você possa estar, de repente, no seu quarto ou num ambiente aí da sua casa, do seu trabalho, enfim, qualquer lugar que você esteja, mas que seja um ambiente aí bem tranquilo. Separe um local da casa que seja silencioso e reservado, foi isso que eu comentei. Então, eu tenho o costume de fazer aqui onde eu estou agora, nesse vídeo, aqui é o meu escritório aqui, né, da minha casa, e aqui é o local onde eu tenho meus livros, as bíblias, onde eu medito, onde eu passo aí a maior parte do meu dia trabalhando, servindo ao Senhor, né? Comece com um período curto, tá? Se você não tem o costume de fazer o seu devocional, não queira pegar a Bíblia e ler um capítulo inteiro, ler 2 capítulos inteiros, não, vai lendo e vai meditando, vai marcando, vai grifando, de repente 3 versículos daquele capítulo, 4 versículos, enfim. Comece com um período curto de tempo, entre 5 a 7 minutinhos do seu dia. Então, separe aí 5, 7 minutos aí do seu dia e medite na palavra de Deus, entre em oração ao Senhor, né? Se coloca num momento de devocional, um momento de devoção sincera ao Senhor. E vai aumentando esse tempo gradativamente. Desta forma, você não vai ficar ansioso de ter que ler várias coisas, meditar várias coisas, de repente escrever várias coisas. Você vai perceber que se você estipular um tempo muito além do que você está acostumado, você vai ficar decepcionado, caso você não consiga cumprir esse tempo. Então reserve um tempo curto aí de 5 a 7 minutinhos, onde você vai aumentando esse tempo de forma gradativa. Você vai ver que se você começar a fazer isso todos os dias, você vai sentir a necessidade de aumentar esse tempo, tá?
Então, de repente, você já vai para 10 minutos, 20 minutos, meia hora, quem sabe 1 hora, fica ao seu critério. Mas você que está assistindo esse vídeo e nunca fez um devocional, comece devagar. Comece aí com uns 5 minutinhos, lê uma porção da palavra, medita sobre aquilo que você leu, ore ao Senhor, converse com o Senhor. Lembra que eu em outros vídeos falei sobre oração? A oração é um bate-papo, é você conversando com o Senhor de forma tranquila, com o seu coração tranquilo, com a sua paz, né, de espírito, e que só o Senhor pode nos dar. Então, entre em meditação com o Senhor e vá gradativamente aumentando esse tempo, tá bom? Tenha sempre à mão um material devocional. Eu uso muito a Bíblia em um caderno, tá? Então tenha aí uma Bíblia na sua mão, pode ser qualquer versão, aquela que você acha melhor, que seja de fácil leitura para você. Eu uso bastante a NVT, mas tem a NVI, tem a ARA, tem a nova na tradução da linguagem de hoje. Enfim, procure uma Bíblia que seja de fácil entendimento para você, que você tenha aí um certo conforto na leitura da palavra. Eu tenho o costume de ter um caderno do lado, então eu anoto aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou meditando, tá? De repente você tem aí um livro, né, de devocional, né? Você pode ler esse livro, lá já tem devocionais prontos que você pode ler, mas tire um momento para isso, tá bom? Nesse seu tempo, né, de devocional, nesse período que você está aí em devocional mais profundamente, aproveite o tempo de uma forma que você se sinta mais à vontade. Então, sente num lugar confortável, como eu falei, num lugar sem interferência de terceiros, num lugar tranquilo, né? Num lugar onde você se sinta confortável para fazer esse tempo de devocional, tá bom? Na verdade, não há uma regra para você fazer o devocional. Como eu falei, tem gente que faz de manhã, tem gente que faz à tarde, tem gente que faz à noite. Você vai fazer no horário que você for mais agradável para você, for melhor para você. Tem gente que faz 5 minutos, meia hora, 1 hora, fica ao seu critério, tá? Cante hinos, lembre de louvores, ore, leia a palavra de Deus. O devocional ele é um conjunto dessas coisas, tá? Então você, sei lá, se você puder colocar um louvor, né, que seja aí baixinho, para te ajudar na meditação. Existem louvores instrumentais, eu gosto muito de usar, tá? Então são louvores onde você tem aí uma musiquinha de fundo para te ajudar na meditação, para você que está começando, né? Então eu uso muito o computador, né? Que onde eu fico aqui, eu tenho um computador, então eu coloco sempre ali baixinho uma musiquinha e ali eu vou meditando, vou lendo a palavra de Deus e Deus vai me orientando naquilo que Ele quer como devocional para mim, né? Isso é extremamente importante. Antes de você começar o seu devocional, ore a Deus, pedindo que Deus te dê sabedoria, te dê graça, te dê entendimento. Eu tenho o costume de dizer para o Senhor, conversar com o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Né? O que o Senhor deseja de mim hoje? O que o Senhor tem, né, para me falar através da tua palavra? E aí eu começo a ler a palavra de Deus. Então, né, fica aí uma dica de você sempre orar antes de iniciar o seu devocional. Uma coisa extremamente importante, durante o seu processo de devocional, tire de perto de você tudo aquilo que possa te distrair, tá? Tudo aquilo que possa te distrair, porque você está no momento onde você está ali se aprofundando mais na sua vida devocional através de uma intimidade com Deus. Então, se for possível, desligue o seu celular ou tire o celular do ambiente, coloque em outro cômodo, tire tudo aquilo que possa vir a te atrapalhar durante o seu processo de devocional, tá bom? Se for possível, desligue o celular, tá? E tenha um momento exclusivo, um momento de entrega, como eu falei no significado da palavra devocional, uma devoção de entrega sincera em Deus. E por último, aproveite
aproveite esse tempo com o Senhor, que é o momento aí mais importante da nossa vida, é quando estamos ali aos pés do Senhor, totalmente abertos, disponíveis no sentido de estar ali de forma humilde para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar naquele dia. O Senhor, Ele tem bênçãos e bênçãos sem limites para a nossa vida. Precisamos estar só atentos e sensíveis à sua voz para recebermos o que o Senhor tem para nos dar. E o devocional é isso. Então entenda que o devocional não está resumido em paredes de uma igreja. Ele, além disso, como eu falei, a igreja é importante, ouvir a palavra de Deus é extremamente necessária, porque isso fortalece a nossa fé, estar em comunhão com os amigos, isso é extremamente importante. Estarmos ali num ambiente com os irmãos e meditar na palavra de Deus naquele local. Mas uma vida devocional é além disso. Então separe sempre momentos do seu dia para você ter um momento mais íntimo com o Senhor, que é o momento onde está o Filho e o Pai em comunhão. Amém? Eu quero finalizar esse vídeo lendo o versículo 18 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Então, quando temos o costume de ter uma vida devocional, de reservar um momento do nosso dia a dia para fazermos o nosso devocional, nesse momento estamos crescendo no conhecimento, e que a graça do Senhor nos cubra nesse momento e que nos dê a sabedoria e o entendimento para entender o que a Tua palavra tem a nos dizer naquele momento e naquele dia. Amém? Então, que você possa, a partir de hoje, ter uma vida devocional. Qualquer dúvida que você tiver sobre devocionais, pode escrever aí nos comentários. Vai ser um prazer te ajudar a iniciar, a dar esse start aí na sua vida devocional, no seu dia a dia com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo Toque de Esperança, na próxima quarta-feira.